O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. E hoje nós vamos falar sobre a Fashion Revolution. É um movimento de moda e nós estamos aqui com a Cíntia Madero e a Nayana Bianchini para falar um pouquinho sobre moda circular, moda responsável. E tudo bem, meninas? Tudo bom, como é que vocês estão? Tudo certo. Cíntia, conta pra gente o que é o movimento Fashion Revolution. Vamos lá. O movimento Fashion Revolution é um movimento ativista de moda. Ele é ativo no mundo todo, né? Nasceu na Inglaterra em 2013, mas está no Brasil desde 2014. E o nosso trabalho ele consiste em mobilizar e conscientizar as pessoas sobre os impactos socioambientais da moda e as soluções que a gente tem para que isso mude definitivamente, né? A gente busca uma mudança sistêmica, né? Então, a gente faz um trabalho de conscientização e mobilização, a gente trabalha com disseminação de conhecimento para que a gente, como cidadão, também possa ter acesso a essas informações e cada vez mais possa cobrar, né, as soluções aos órgãos responsáveis, né? Muito bem, antes de você falar um pouquinho mais dessa indústria da moda, né, que é importante, eu vou pedir para a Nayana falar sobre como é que funciona essa moda circular, qual que é esse conceito aí, que é uma alternativa, né, para a gente melhorar um pouquinho o nosso consumo de roupas, né? Certo. Eu sou a Nayana, eu trabalho como personal stylist e no meu trabalho, um dos focos, né, é trazer a solução para o melhor uso das roupas, né? Então a gente trabalha, né, eu trabalho trazendo essa solução, conscientizando as minhas clientes. A moda circular é a gente pensar que essa roupa que a gente utiliza, ela tem que ter um tempo de vida útil aumentada, não pode ser uma peça descartável. Então as pessoas às vezes têm o entendimento de que as roupas, elas são descartáveis. Então pensar a moda circular é pensar num ciclo, de que essa roupa ela vai ser usada e a gente tem o objetivo de manter o tempo de vida útil dela para que ela não saia desse ciclo e vire um resíduo têxtil, e vire lixo. É basicamente isso. Cíntia, vamos pegando carona no que ela falou, nós vivemos um consumismo exagerado, né? O planeta hoje tem aí suas matérias-primas limitadas, né? No entanto, a indústria, de uma forma geral, né, ela está o tempo todo extraindo e fazendo Black Friday, empurrando o produto para as pessoas comprarem. Queria que você falasse um pouquinho da indústria da moda, né, que é uma indústria importante e de alto consumo, né? E funciona muito nessa mesma dinâmica, né? A indústria da moda, ela se baseia basicamente assim na renovação dos produtos, né? Então, ela tem um marketing muito forte em fazer a gente ter necessidades novas a todo momento. Antes a gente tinha isso nas estações do ano, né? Era verão, inverno, e hoje em dia a gente tem produtos novos nas prateleiras a cada 15 dias. Esse superconsumo, ele é derivado de uma superprodução. E essa superprodução, ela só existe porque as empresas querem cada vez mais ter lucro, né? Elas querem cada vez mais ganhar mercado. Então, em todos os aspectos da nossa vida hoje, a gente se relaciona com o consumo de uma forma um pouco descontrolada, né? E é bastante entendido que isso é intencional, porque o mercado, ele depende da gente comprando para ele se manter e ter cada vez mais lucratividade. E na moda, isso vai se desdobrando em vários problemas, né? A gente vai ter justamente um uso, irresponsável, né, dos recursos naturais. A gente tem também uma falta de responsabilidade na gestão dos resíduos que derivam dessa produção, e a gente tem impactos psicológicos também muito profundos, assim, né, porque aí a gente acaba, às vezes, colocando as pessoas numa situação de querer consumir cada vez mais, às vezes acabam entrando em situações financeiras complicadas por isso. Então, de uma ponta a outra, a gente tem muitos problemas com essa questão do superconsumo, né? Perfeito. Eu vou perguntar para a Nayana o seguinte: você que trabalha, né, com imagem pessoal, esse modelo que a gente tem aí de moda e de beleza, ele é um modelo muito imposto aí, né, pela sociedade aí. O que você pode dizer? O que seria uma pessoa se vestir bem? Precisa gastar muito? Fala um pouquinho sobre esse conceito aí da beleza das pessoas. Sim, eu vou só aproveitar aqui a fala da Cíntia, né, sobre o quanto a indústria nos influencia ao consumo e nos traz essa ideia de que a gente precisa, de fato, ficar comprando
para se vestir bem, né? E como eu falei no início, a roupa, ela não é um item descartável. Quantas pessoas têm no armário peças que vieram, por exemplo, da avó, ou que já estão ali há muito tempo parado naquele armário, e essas peças, elas podem continuar sendo utilizadas de maneiras diferentes, ao invés da gente consumir mais, a gente aprender a usar melhor o que a gente já tem. E também pensar, ao invés de eu comprar, eu posso fazer uma customização, levar na costureira e modificar aquela peça. Então, essa questão da beleza, a gente acaba, de uma certa maneira, se desconectando desse aprender a se vestir no fazer com o que a gente já tem, né? Porque existe esse apelo para que a gente consuma mais. E se a gente não estiver atento a isso, né, não estiver consciente disso, a gente acaba entrando nessa cilada. Perfeito. Cíntia, esse sistema que a Nayana está falando aí, como é que você encara essa necessidade para a pessoa ter uma boa visibilidade social, né? Ela precisar estar gastando e estar dentro de uma coisa, como você falou, que às vezes está fora até das condições dela, realidade, né? Financeira. Fala um pouquinho o que você pensa e por que você entrou nesse trabalho aí da Fashion Revolution, trouxe aqui para Itapetininga no ano passado, né? Fala um pouquinho dessa ideologia que você tem por trás aí do seu trabalho. Olha, é muito interessante porque, assim, o escopo do Fashion Revolution, ele é muito alinhado com os meus valores pessoais, né? Eu fui uma criança fora do padrão, eu cresci bombardeada por informações de que o meu corpo era inadequado. Então, toda essa questão do padrão de beleza, né, inalcançável, ele é alimentado pelos mercados, de uma forma geral, de moda e beleza para as mulheres. Então, é uma opressão dirigida, né? E isso era muito da minha história. E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de moda. Desde criança, eu desenhava, né? E quando a gente descobriu que tinha faculdade de moda, na hora meus pais falaram, nossa, é isso aí que ela vai fazer, porque a vida inteira eu gostei Tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver. Então foi assim, até uma alegria pra gente descobrir que tinha uma profissão pra mim, né? Porque as coisas tradicionais que eram oferecidas não faziam muito sentido. Ao mesmo tempo, vendo da minha trajetória pessoal e do meu caminho de autoconhecimento, eu entendo que tudo aquilo que eu assimilei não era meu, né? Eu aprendi a olhar para o meu corpo dessa forma, olhar para a minha imagem dessa forma e querer me adequar cada vez mais, de uma forma até violenta comigo mesma, né? Então, quem é da geração dos anos 90, nos 2000, a gente fazia dietas absurdas, porque a gente queria ser cada vez mais magra. Isso continua sendo muito comum entre mulheres, principalmente, né? Então, quando eu conheci o Fashion Revolution em 2015, eu já sabia que era um caminho interessante, mas eu só consegui começar a trabalhar com eles em 2023 mesmo. E aí foi o momento onde eu já tinha um pouco mais de maturidade e eu entendi que eu precisava colocar energia para levar isso para as pessoas, do que eu sabia do mercado, que era o que eu já tinha vivenciado, né? Que eu já tinha testemunhado todas essas desigualdades dentro do mercado que eu já trabalhava há um tempo, e também queria falar um pouco sobre a minha experiência pessoal. Então, hoje eu enxergo, a gente precisa olhar a moda de uma forma que nos inspire, mas que também não seja uma prisão para a gente, porque às vezes a gente consome uma tendência como se fosse uma obrigação, né? Como se a gente tivesse que se vestir daquela forma para estar adequado. Eu, pessoalmente, entendo que quanto mais alinhado com quem a gente é, com o nosso estilo de vida, com os nossos valores pessoais, mais adequado a gente tá, independente de como as pessoas nos veem, né? Então, a gente, até nesse trabalho de personal stylist, muitas vezes a Nayana vai trabalhar essa questão da autoestima e da independência, né? Da autonomia para a pessoa decidir. Porque, gente, realmente, a gente é bombardeado por essas informações o tempo todo. E para você olhar uma peça e achar que ela está fora de moda é muito fácil. Mas o trabalho de você ter criatividade e entender como ela pode funcionar num outro contexto, daí já é um outro universo que é, inclusive, muito divertido, né? E a gente se compara, né? Hoje a gente se compara, a gente abriu o celular logo cedo, a gente já está se comparando, né? Exatamente. Nossa, olha, essa influencer tá usando tal roupa, então também quero. Para eu estar bonita, eu preciso estar assim. Então, existe esse encaminhamento, né, do consumo para isso. Então, o movimento de vocês é por uma libertação psicológica, né? Vamos dizer assim, e também para ajudar o planeta que está sendo destruído a todo tempo aí, para preservar o meio ambiente, né? Total. E as pessoas acham que é tudo de bom. Como é que uma pessoa faz para poder entrar numa moda circular, poder começar a mudar esse hábito de consumir roupa e ainda por cima melhorar um pouquinho o seu emocional, o seu psicológico?
Olha, eu vou trazer algumas ideias práticas, né, do que a gente pode fazer em relação ao nosso dia a dia e o nosso guarda-roupa. O primeiro ponto é conhecer o armário. Tem muitas pessoas que vão só acumulando roupas e não sabem o que tem lá dentro. Exatamente. Então, o primeiro ponto é entender o que tem dentro desse guarda-roupa e que essas roupas, que peças que eu posso continuar utilizando e que peças eu posso desapegar. Esse é o primeiro passo. Porque muita gente acha que assim, a moda circular é só o brechó. Mas não é só consumir roupa de segunda mão. É começar a ter essa consciência do que eu já comprei, o que eu estou usando, né? E o que eu posso usar que está dentro do meu armário. Esse seria o primeiro ponto, né? O segundo ponto é explorar essa roupa. Então, eu tenho um guarda-roupa, eu percebi lá, já descobri tudo que eu tenho, eu explorei o que tem ali. E aí, como que eu posso fazer para utilizar melhor? Então, eu vou explorar mais as peças. Eu vou criar novos looks com as roupas velhas, entre aspas, né? Com as roupas antigas que eu já tenho. E aí, quando a gente pensa na parte do consumo, que é quando eu vou fazer a compra, é pensar na compra eficiente. Quando eu vou comprar, o ideal, quando for fazer uma compra, eu perceber que eu tenho uma necessidade de compra, vou lá comprar uma peça. Eu vou mentalizar com quantos looks aquela peça que eu tô comprando, com quantas peças do meu guarda-roupa ela vai combinar. Porque às vezes a gente fala assim, achei linda, levei para casa, mas ela não combina com nada, eu não consigo combinar com nada. Então, vai fazer uma compra, mentaliza quantos looks eu consigo formar com essa peça com o que eu já tenho. Ainda sobre o consumo, procurar consumir peças de segunda mão, né? A gente entende que, tipo assim, o brechó, ele ainda não atende a todos os corpos, porque acaba que a maioria das peças, elas são menores, porque são peças que as pessoas, às vezes, não vestem mais, então acabam se desapegando, né? Porque não cabe mais no corpo. Então, existe uma dificuldade em relação a atender a diversidade de corpos, né? Então, acaba que não é para todos, né? E também... tem pessoas que não gostam, e tudo bem não gostar de comprar roupa de segunda mão. Mas quando for comprar, que faça uma compra eficiente, uma compra compra que vai dar um resultado, de uma peça que realmente vai fazer diferença e que você realmente vai usar em diversas ocasiões, não para uma ocasião específica. E se autoconhecer, né? Eu acho que parte do princípio do autoconhecimento mesmo, né? De avaliar, será que é isso que eu gosto mesmo? Será que eu tô comprando por influência? E por esse caminho do autoconhecimento sempre traz bons resultados, né? Para a parte psicológica que a gente está falando, para a parte financeira e também menos impacto ao meio ambiente. Muito bem. Cíntia, quem tiver interessado em conhecer mais sobre o Fashion Revolution, que tem aqui em Itapetininga, fala da semana Fashion Revolution, como é que a pessoa pode procurar vocês, aonde que vai ter algum evento. A gente chegou aqui o ano passado, né? O ano passado a gente já fez a primeira semana Fashion Revolution aqui. Tem todo ano essa semana. Esse ano, a Nayana também nos ajudou muito a desenhar esse projeto aqui. Começa no dia 22, vai até o dia 30. Todas as informações sobre a Semana Fashion Revolution ficam no Moda de Propósito, no Instagram. Se você quiser saber mais sobre o movimento, o Fashion Revolution, tem o Fast Heavy Brasil, que reúne, né, centraliza as informações sobre o Fashion Revolution no Brasil, mas em Itapetininga é o Moda de Propósito que centraliza isso. A gente vai ter algumas ações em instituições de ensino, que esse ano foi um ganho super legal que a gente teve, porque as instituições de ensino são esses lugares, né, onde as pessoas estão naquela criação de mentalidade, estão repensando o mundo, estão pensando em novas soluções. Então, a gente tem algumas ações e algumas ações abertas ao público, né? Lá na programação você consegue ver isso. E a gente tem um dia especial, que é o dia 26, vai ser no sábado, 26/4, é o dia das manualidades na rua. Esse dia acontece, né, no global, então todos os Fashion Revolution têm esse dia. E é o momento da gente justamente se reunir para fazer um concerto pequeno, pregar um botão, repensar junto como usar aquela roupa. A gente vai ter oficina de bordado, a gente vai ter uma estação de customização, a gente vai ter uma estação de serigrafia, e a ideia é a gente se reunir na rua para celebrar isso que a gente já tem e dar vida nova. E evoluir, né? Continuar falando sobre isso, trazer as pessoas para perto. Moda é um assunto super divertido, gente. Quando a gente começa a relaxar um pouco nesse lugar e até brincar, né? Que a gente fala explorar o guarda-roupa. Às vezes a gente
a gente fica se cobrando demais em estar alinhado, em estar vestido de uma forma perfeita. Mas tem todo um aspecto divertido de se vestir e experimentar. E a moda é um lugar muito legal para a gente fazer isso, e é nessa criatividade que a gente vai encontrar as melhores soluções dentro do nosso dia a dia. E qual é o lugar que vocês vão fazer? No Largo dos Amores. Largo dos Essa ação Amores. específica no Largo dos Amores, no dia 26/4. Das 10 às 16. E o dia 22, o que vai ter? No dia 22, a gente vai ter algumas ações no CEPROM, para os alunos do CEPROM. No dia 23 também. No dia 24 e 25, a gente vai fazer uma oficina para os alunos do IF. É super legal. Acabou que bateu também de ser a semana de diversidade deles, então a gente vai fazer uma oficina para eles, para repensar um pouco também como a moda fortalece os estereótipos de gênero e falar um pouco sobre esse aspecto. Aí a gente também tem ações no Sexta é Nós, na quinta e na sexta, com as crianças, né? A gente está super animado, acho que vai ser super interessante. No dia 26, a gente tem o Dia das Manualidades no Largo dos Amores. No dia 27, a gente tem o Dia das Manualidades lá no Gramadinho. A gente vai ter a mesma ação, só que com as meninas lá das Joias do Gramadinho. E aí, segunda-feira, dia 28, a gente vai ter umas ações no Senac, né? 28, 29 e 30 durante o dia ações no Senac. No dia 28 de noite tem uma live, um assunto super legal, né, com uma das representantes do Fashion Revolution, que ela mistura o conceito de permacultura com costura. Então, a gente vai entender como é que ela está pensando nessa questão da costura mais regenerativa. No dia 29 à noite, a gente vai ter uma conversa para a gente sentar juntos e pensar como que está a moda em Itapê hoje. É um processo de mapeamento que a gente está começando a fazer. E aí, no dia 30, a gente tem uma roda de conversa sobre arte e moda lá no EAI, que é um espaço novo no Bancários. Não esqueci de falar, dia 22 à noite tem o Cine Debate lá no Aluga-se. 1000 coisas, né? É muita coisa. Tem que acompanhar a página para poder, tipo, né? Pra vocês lembrarem, porque eu falei, né? Nayana, como é que tá a moda em Itapetininga? E melhor ainda, como é que tá a moda circular em Itapetininga? Fala um pouquinho desse panorama. Sim, o mercado de moda circular aqui, que eu venho observando, está mais relacionado ao consumo de peças de segunda mão, ao brechó. Então é nítido, né? Muitas pessoas percebem que tá um número crescente de brechós, tem muito brechó abrindo, tanto brechó mais elaborado, mais especializado, assim como os brechós de fundo de garagem, né? Que a mulher acaba empreendendo por uma necessidade. Então o mercado de segunda mão está bem aquecido aqui nesse sentido. E eu, como idealizadora da Feira das Magnólias, que é uma feira que tem majoritariamente expositoras de brechó, percebo também isso com a nossa última edição, por exemplo, que a gente estava no limite máximo, né, que era 14 expositoras, que nas outras vezes a gente chegava até 9 no máximo, então tinha bastante expositora. Então o mercado de moda circular aqui, ele tá crescendo, a gente está conseguindo sensibilizar as pessoas para esse tipo de consumo, e fortalecer também as empreendedoras que trabalham dentro desse ramo. Então, eu queria aproveitar que você falou nas empreendedoras. Itapetininga é uma cidade que tem indústrias de confecção, até tradicionalmente, né? Então, naturalmente, tem muita gente que já trabalhou com confecção. Minha pergunta é a seguinte, essas pessoas podiam estar sendo envolvidas num trabalho de moda circular, num trabalho onde elas pudessem sobreviver financeiramente e também ajudar nesse processo de preservação do meio ambiente? Da indústria, né? Você está falando as trabalhadoras da indústria, né? Nós tivemos, e temos algumas ainda, mas já tivemos mais confecções aqui, então as confecções sempre movimentaram muitas funcionárias, né? Sempre majoritariamente mulheres, né? Então, assim, Itapetininga tem muitas costureiras né? dessas fábricas, né, que poderiam estar empreendendo. Essa é a minha pergunta, né? Sim, se essas pessoas que já têm algum conhecimento da indústria, se elas podem elas mesmas, até procurando vocês, descobrirem aí uma nova forma de trabalho, de profissão, né? Ao mesmo tempo ajudando todo esse trabalho do meio ambiente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem até alguns exemplos pequenos, né? Mas a gente percebe um movimento, sim, dessa questão da costura. Como a gente está se envolvendo cada vez mais com pessoas, né? Com as pessoas que estão dentro dessas áreas, eu tenho, às vezes, contato com algumas mulheres que costuram.
até não comentei com você, outro dia eu tava na academia e uma moça veio falar comigo, ela falou assim, eu queria muito participar da feira, eu faço bolsas de calça jeans. Legal. Então isso já é a moda circular funcionando de uma costureira. Prática, né? Ela faz bolsa a partir de calça jeans que pessoas não utilizam. Então ela tá reutilizando aquela peça, né, mantendo aquela peça dentro do mercado, não virando um lixo têxtil e fabricando um outro produto. Então ela fabrica bolsas feitas de calça jeans. A gente tem um outro exemplo também, que é o Giovanni, né? Giovanni Simões. Giovanni Simões, eu não lembro o nome da outra moça, mas é que o Giovanni a gente falou com ele recente. Ele também costura roupas, eu acho que ele faz manual, né? Ele costura roupas a partir de outras peças, né? Que é o que a gente chama de upcycling, né? Que é pegar uma roupa e transformar em outra coisa e ainda melhorada. Então a gente tem espaço para isso aqui e já está acontecendo, inclusive. A gente, inclusive, a primeira ação no dia 22 no CEPROM é focado em apresentar a economia circular para essas mulheres que estão aprendendo a costurar, né, tanto a costura criativa quanto a costura reta, e a gente já vai trabalhar alguns materiais para que elas possam, de forma prática, transformar uma peça na outra. A gente tem muito espaço para esse tipo de capacitação aqui em Itapê. Nesse ano, o nosso grupo já aumentou um pouco, né, a nossa área de influência está aumentando, a gente está conseguindo que as pessoas cheguem, mas justamente as trabalhadoras da área ainda não chegaram tanto. Então, deixo até um convite, se você é costureiro, se você quer aprender, quer saber como você pode desenvolver uma habilidade nova, né? A gente totalmente pode pensar nisso juntos, inclusive nessa capacitação, né? O Fashion Revolution, a gente sabe, né, que a maioria da mão de obra na indústria da moda é de mulheres, então todo esse assunto é muito importante para a gente, e a gente entende que aqui em Itapê tem muito espaço para a gente capacitar e trazer novas ideias. Né? Tem muita gente habilidosa por aí que precisa chegar, né? Sim, tem muito o que fazer mesmo dentro dessa área. Perfeito. A conversa está muito boa, não vamos ter que acabar, mas o programa Controversa vai fazer uma série de desenvolvimento regional. Legal. Da economia. Ótimo. E eu vou convidar vocês novamente para falar especificamente desse empreendedorismo da área da economia circular. Da economia circular. E não tem só, e Itapetininga não tem só brechó. Tem outras coisas relacionadas à economia circular também que estão dentro do empreendedorismo. Perfeito. Então já estão convidadas aí. Obrigada, já vamos. E eu vou pedir para você primeiro, Cíntia, fazer suas considerações finais. Quero só complementar, né? A gente fazendo esse mapeamento inicial, a gente consegue até trazer informações mais embasadas para a gente pensar nas soluções de Itapê, né? Esse é o nosso momento, assim. O movimento, ele tem, inclusive a temática desse ano é Pense Global e Haja Local, né? O escopo, ele é mundial, porque os problemas são diversos, mas a gente quer muito fazer a diferença em Itapê. Então, convido vocês a se conectar com a gente lá pelo Moda de Propósito, se você tiver uma sugestão, uma pergunta, a gente é super aberto e a gente entende que esse trabalho tem que ser feito em rede. Né? Ele não é uma coisa que acontece de cima para baixo, todo mundo tem uma contribuição para dar e convido vocês a participar das ações, né? Venham conhecer o Fashion Revolution, é super legal. E é isso, obrigada pelo convite e voltaremos sim, com certeza. Ana. Desde já agradeço, né, o convite de estar aqui batendo esse papo e trazendo esse tema que é tão importante e que envolve um trabalho de formiguinha, justamente isso, de você chamar a gente aqui e a gente ir disseminando essa ideia, né, que é uma ideia que une moda, une cultura, une mudar o nosso pensamento sobre consumo, que a gente tanto precisa nesse momento, né, de crise climática em que nos encontramos. Então, a gente, como sociedade, a gente precisa encontrar soluções. E é desse jeito, se juntando, fazendo conexões, conhecendo pessoas que querem também fazer diferença no mundo. Muito bem, nós agradecemos a Cíntia Madero, Nayana Branchini e a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.